E aí eu posso fazer alguns esclarecimentos, senhor presidente. Como o vereador Magnus já colocou em relação ao voto, em relação à ata, e aí eu falo também a respeito, né? Acredito que será a mesma tese da vereadora Maria de Anália, em decorrência de apenas ser a palavra seria simples ou absoluta, mas que já foi resolvido, cada cá já deu o seu parecer. Nós estávamos querendo que seja colocado para que tenhamos um parecer jurídico desta casa, até porque o próprio regimento interno, ele não fala exclusivamente em relação a isso. Então, temos que recorrer sempre à lei maior, e nós não podemos passar por cima da lei maior. O regimento interno, ele está arcaico, e precisamos debater sobre ele, certo? Por quê? Ele está muito atrasado, as coisas já estão na Constituição, tem várias resoluções já aprovadas que o nosso regimento já não acompanha mais. Então, podemos dizer que não, o regimento ele não vai servir mais daqui para frente. E sim, vamos prevalecer a Constituição Federal, que é a lei maior. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores presentes a esta sessão, na semana passada, eu, juntamente com o vereador Magnus Medeiros, recebemos um ofício da Procuradoria-Geral de Justiça, que diz o seguinte: excelentíssimos senhores vereadores Renan Santos Melo, Magno Roberto Assis de Medeiros Sobrinho, são os vereadores de Aldo Rodrigues, que fizemos a representação junto à Procuradoria contra o senhor prefeito, e que diz o seguinte: senhores vereadores, através do presente expediente, comunico a vossas excelências a instauração de representação, que tem por objeto a apuração de suposta prática de renúncia fiscal unilateral por parte do prefeito municipal de Aldo Rodrigues, secretário de tributação e secretário de governo em relação aos supostos débitos tributários decorrentes do auto de infração de número 002/2011, que tem como autuada a empresa Termosul. Certo? Nós recebemos esse inquérito, ele foi aberto, está sendo feitas as investigações, e voltando a falar sobre o projeto de lei que foi aprovado na semana passada, onde o Executivo ele pede antecipação dos recursos dos royalties. E aí nós fizemos uma análise, tivemos uma audiência com o promotor, e vamos ter agora novamente, estamos só aguardando essa audiência ser marcada novamente. Mas fizemos uma análise aqui que diz o seguinte em relação àquele projeto que foi aprovado aqui por esta casa, que foi enviado pelo Executivo. A caracterização do ato de improbidade administrativa. O próprio projeto já diz que é um ato de improbidade administrativa por parte do Executivo. Ao relacionar de maneira exemplificada os atos que configuram improbidade administrativa por causarem danos ao erário público, a Lei Federal de números 8.429/92 estabelece em seu artigo 10, inciso 7, que constitui improbidade administrativa do ato de conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. E o jurídico diz o seguinte: nos parece bastante clara a caracterização de tal ato de improbidade a partir do momento em que um prefeito municipal encaminha um projeto de lei para a Câmara Municipal, tendo por objetivo a aprovação de lei que vise a concessão de incentivos ou benefícios fiscais da forma acima exposta, sem que tal projeto esteja acompanhado de explicações, fundamentações, planilhas e demonstrações cabais dos requisitos e condições exigidos pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É evidente que, para a completa caracterização do ato previsto no inciso 7 do artigo 10 acima transcrito, necessário se faz que a lei seja aprovada e produza efeitos. Com as efetivas concessões de benefícios a contribuintes diversos, com recolhimentos de tributos em valores menores do que aqueles constantes da dívida ativa do município, ou seja, especificamente
Para a configuração do ato previsto no inciso 7, é necessário que a lei concessiva do benefício fiscal produza seus efeitos, já que o verbo constante do mencionado disposto é conceder, o que não ocorre enquanto a lei concessiva não produz efeito e não favorece, de fato, um considerável número de contribuintes. No entanto, a partir do momento em que passa a produzir efeitos, o ato está configurado e caracterizado. Também estará demonstrado o prejuízo sofrido pelo erário público, que deixou de receber parte de sua receita tributária, cujo valor correspondente ao total dos juros e multas que deixaram de ser recolhidos. Aqui entra em relação a o que o município deixou de recolher em relação à Termoaçu. Aplicados neste caso as penas previstas no inciso 2º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, torna-se ainda mais patente a caracterização de atos de improbidade administrativa com perfeita subsunção a 2 dos incisos previstos expressamente pelo artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E diz assim: caracterizados os atos de improbidade administrativa, restará ao promotor de justiça analisar a extensão dos danos, cujos danos são de fácil obtenção junto à Tesouraria, Departamento Financeiro ou Secretaria da Fazenda Municipal, ou seja, do nosso município, e seus agentes responsáveis e colaboradores, dentre os quais poderão estar diretores ou assessores financeiros, tesoureiros, secretários da Fazenda, dentre outros. Importa registrar que em assuntos de natureza financeira, muito dificilmente os prefeitos agem sozinhos, sem orientação específica de pessoas mais técnicas no assunto. Inegável a responsabilidade deles, que são os representantes do ente público atingido, mas não se deve ignorar que certamente agiram sob orientação ou acompanhamento de terceiro. Ou seja, o prefeito ele fez, mas teve também pessoas que estão ao redor dele que devem ser responsabilizadas. E diz: caberá ainda a análise da responsabilidade dos membros do Poder Legislativo. Nossa responsabilidade é de inteira responsabilidade, em razão da aprovação de projetos de leis elaborados nestas condições, em frontal ofensa ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se perfeitamente afirmar que, ao analisarem, discutirem, debaterem e votarem projetos de lei nestas condições, aprovando-os, os vereadores também ignorarão a exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou dela fizeram vista grossas, e é por isso que nós abrimos o debate, para que aquele projeto ele tenha sim vindo para esta casa de acordo com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? O projeto ele deveria ter sido enviado para esta casa dizendo quais foram os valores que o prefeito queria pegar por antecipação da receita dos royalties. O nosso questionamento era esse, nenhum mais, certo? Então, por isso nós debatemos constantemente e por isso nós começamos aquela sessão que começou às 10 horas e terminou quase às 15 horas da tarde, porque nós estamos agindo com responsabilidade. Nós não estamos aqui para brincar de ser vereador ou apenas ser taxados porque somos de oposição. Não é dessa forma. Nós somos vereadores de oposição, sim, mas vereadores que estão comprometidos, compromissados com o bem do povo de Aldo Rodrigues. Todos os nossos questionamentos, senhor presidente, eu acredito que Vossa Excelência é bem coerente quando diz: abrimos o debate para que cada um tenha as suas reivindicações feitas, os seus pareceres ou votem da forma que entenderem. É dessa forma, o voto ele é democrático. E estamos aqui para justamente exercer a democracia. E aí, senhor presidente, eu quero
fazer um esclarecimento quanto a isso e dizer que até que ponto o nosso município chegou. Município que tem boas arrecadações em royalties. Se falam que o município teve queda em royalties. Tudo bem. Mas eu pergunto, do ano de 2013, o ano de 2014, onde não se teve queda de arrecadação desses royalties, o que foi que o prefeito Aldo Rodrigues fez com essa arrecadação? Essa é uma pergunta que eu quero que o prefeito responda. Não é o vereador Renan Melo que está fazendo esse questionamento, e sim a população de Aldo Rodrigues, que não estão sendo bem assistidas em diversas áreas da administração pública. Se a gente for para o lado da saúde, misericórdia. A forma que nós vínhamos questionando Aldo Rodrigues, faltando médico constantemente, e ainda continua, senhor presidente. Essa semana mesmo continuou. Não sei se é irresponsabilidade do prefeito ou se é irresponsabilidade do próprio médico que é contratado ou se é da própria secretária de saúde. Mas devemos ter explicações quanto a isso. Se o médico foi contratado, ele tem que fazer valer o que diz lá no contrato, certo? Se ele não tem responsabilidade, cabe ao secretário contratar um outro médico que tenha responsabilidade. Essa semana, o médico que é contratado, que é da cidade de Macau, acho que é doutor Zé Antônio, ele faltou ao hospital e deixou lá pessoas sem serem atendidas, e as pessoas foram encaminhadas para a cidade vizinha, a cidade de Pendências. Isso é um absurdo do nosso município. Isso não pode acontecer. Se ele não tem responsabilidade, a secretária puna esse médico, porque ele está fazendo com que a população sofra. O prefeito puna se a secretária for omissa a isso. Então, senhor presidente, o município de Aldo Rodrigues hoje se encontra quebrado por falta de uma administração que trabalhe para o povo de Aldo Rodrigues. Porque com tantos recursos que se tem, e hoje salários sendo pagos atrasados. Digo atrasado no sentido de se ter um calendário. O calendário do nosso município poderá pagar até o último dia do mês, mas não está mais acontecendo isso, infelizmente. Eu não sei como é que vai ser feito daqui para frente, não sei, mas o gestor ele deve ter a saída, como ele tem todas as saídas para driblar alguns fatos que ele vem recorrendo da justiça. Inclusive, eu tenho um parecer também, eu não vou ler para não me estender, senhor presidente, do Supremo Tribunal de Justiça, onde diz que os bens do prefeito continuam sendo bloqueados em R$200 mil. Ele pode até dizer que os bens deles não estão bloqueados, mas ele sabe o que ele está passando por irresponsabilidade dele próprio e não por irresponsabilidade de vereadores de oposição. Nós estamos mostrando os fatos e ele cabe de cumprir, porque ele foi eleito para resolver os problemas do nosso município. Então era esse o meu pronunciamento, senhor presidente, e agradeço a Deus por mais um dia de trabalho.